Nossa geração é muito informada e muito cética em relação à mídia corporativa e tradicional. Acho que, de modo geral, a confiança na mídia corporativa está em um nível historicamente baixo, o que é algo positivo. É algo a ser celebrado porque eles não são confiáveis. Eles espalham propaganda. É o trabalho deles. Você tem sucesso na mídia corporativa mentindo descaradamente. Então é bom que ninguém esteja ouvindo isso. Acho que é um reconhecimento entre as pessoas da minha idade de que o que ouvem na CNN, Fox News ou MSNBC não é verdade. O que leem no The New York Times ou no The Washington Post omite detalhes importantes de eventos reais no mundo real. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, aqui é o Pascal do Neutrality Studies e hoje estou conversando com um jovem colega que está comigo, Harry Berger. Harry tem um diploma em estudos russos e do leste europeu e tem trabalhado no System Update de Glenn Greenwald nos últimos 2 anos. Harry decidiu recentemente fazer seu próprio programa e agora vai construir sua própria operação de mídia. Vamos cooperar neste canal. Vou transmitir alguns dos programas dele, que ele já está produzindo no momento. E para apresentá-lo, queremos conversar. Então, Harry. Pascal, muito obrigado por me receber. Sou um grande fã do seu canal e vocês fazem um trabalho muito importante. Estou muito animado por fazer parte disso. Bem, muito obrigado por entrar em contato. Você disse que vai produzir seus próprios programas, quero dizer, suas próprias entrevistas, na verdade. E já temos uma esperando apenas até que esta entrevista seja divulgada, que será com o professor Ivan Kachanovsky, que também já esteve neste canal. Você também vai conversar com essas pessoas agora? Eu só gostaria de apresentá-lo um pouco e também ter uma discussão com você sobre seu perfil demográfico, porque você é muito jovem. Você nasceu em 2001, pelo que entendi. Sim, exatamente. Eu nasci em maio de 2001. Conte-nos um pouco mais sobre você e quero dizer, as coisas que você gostaria que as pessoas soubessem, também sobre como aconteceu de você começar a trabalhar com Glenn Greenwald e o que você aprendeu nos últimos anos. E você também acabou de sair da universidade, certo? Quero dizer, há 2 ou 3 anos, então. É verdade. Então foi realmente um sonho realizado trabalhar com Glenn, porque acho que ele é um dos últimos jornalistas de verdade. Ele é alguém que sempre admirei desde criança. Ele escrevia sobre questões como a guerra ao terror, os abusos de vigilância pelo nosso governo, toda a tortura que estávamos fazendo no exterior. E de modo geral, ele sempre teve, e ainda tem hoje, um olhar muito crítico sobre a forma como os Estados Unidos se envolvem no exterior e a propaganda principalmente da mídia corporativa, que vem de partes do governo dos Estados e de fontes de governos ocidentais que se espalham para meio que ocultar nosso papel no exterior. Ele sempre foi um daqueles jornalistas, como Noam Chomsky dessa tradição, que enfrenta isso. Sempre respeitei isso, e acho que ele realmente faz isso da melhor forma. Ele está fazendo um trabalho incrível. Quero dizer, o System Update é uma pérola, especialmente na maneira como ele aborda a reportagem sobre as coisas importantes que estão acontecendo e como ele consegue produzir esse programa. Mas você mesmo, então, foi para a universidade. Quando foi que você percebeu que muitas das narrativas padrão que existem, não apenas na mídia, mas também em muitos dos livros didáticos, certo? E não são necessariamente mentiras. É apenas uma forma de enquadramento em que percebemos a política mundial acontecendo e, digamos, o fim da Guerra Fria, como esse momento de grande liberalização e, finalmente a democracia liberal vai reinar suprema e todos seremos felizes até o fim dos tempos. Quando você percebeu que havia algo estranho nisso?
Bem, sim, como você disse, não é necessariamente que eles estão apenas mentindo descaradamente, o que eles fazem o tempo todo. E no System Update, revelamos muito disso. Provavelmente é o melhor programa para assistir e expor todas essas mentiras e quem são, as pessoas que mais as espalham, os verdadeiros agentes de desinformação. Mas eu não sei. Quero dizer, eu diria que estava muito ciente desde jovem de todas as mentiras na guerra ao terror, a ideia de que não havia armas de destruição em massa. Venho de uma família liberal, e isso é uma daquelas coisas sobre as quais todos falam o tempo todo. Saddam Hussein nunca teve armas de destruição em massa. George W. Bush e os neocons nos enganaram para entrar nessa guerra. Esse é exatamente o tipo de sabedoria com a qual cresci, e quanto mais eu investigava, mais horrorizado ficava, porque não era apenas aquele conflito, eram muitos outros. Foi a Líbia depois, e então a Síria, a guerra de mudança de regime que tentamos fazer lá em segredo por muitos anos, e então, por fim, as mentiras em torno do Russiagate que culminaram em nossa postura mais agressiva em relação à Rússia, levando a este confronto atual. Então, houve muitas mentiras que vi em tempo real e as tentativas de ocultar a verdade que estão acontecendo constantemente, mesmo em 2024, especialmente em torno da guerra em Gaza que estamos apoiando e principalmente a guerra na Ucrânia. Sim. Estou bastante interessado nisso também, apenas em relação ao seu público. Porque você sabe, uma das coisas sobre este canal aqui, Neutrality Studies, e vou sobrepor a imagem disso aqui, que temos 35,8% da audiência do Neutrality Studies, sendo de 65 anos ou mais. E a faixa etária de 55 a 64 anos é de cerca de 24%. Então, aproximadamente 60% das pessoas que assistem a isso têm 50 anos ou mais. E seu público de 18 a 24 anos é de cerca de 1,5%. Há muito poucos jovens assistindo a este programa. E eu acho que o Glenn Greenwald provavelmente tem estatísticas semelhantes. Isso então me leva a acreditar que a geração mais jovem está menos interessada politicamente, ou é menos crítica. Mas acho que isso pode ser uma percepção equivocada, porque vocês estão apenas em posições diferentes na mídia. Você pode nos contar um pouco sobre sua impressão de sua geração e suas motivações políticas ou politização em geral? Motivations or politicization in general? Quer dizer, eu não sei. Quero dizer, não sei se há uma falta de dissidência em nossa geração. Acho que nossa geração é muito informada e muito cética em relação à mídia corporativa e tradicional. E acho que, em geral, a confiança na mídia corporativa está em um nível historicamente baixo, o que é uma coisa boa. É algo a ser comemorado, porque eles não são confiáveis. Eles espalham propaganda. É o trabalho deles. Você tem sucesso na mídia corporativa mentindo descaradamente. Então é bom que ninguém esteja ouvindo isso. E acho que há um reconhecimento entre as pessoas da minha idade de que o que ouvem na CNN, Fox News ou MSNBC não é verdade. O que leem no The New York Times ou no The Washington Post está omitindo detalhes importantes de eventos reais no mundo real. Key details of real events in the real world. So I think there is that awareness among. Então acho que há essa conscientização entre as pessoas da minha idade. Em resposta à sua pergunta sobre por que as pessoas não estão se engajando com certas mídias, não tenho certeza. Quero dizer, acho que no TikTok e no Instagram há muito engajamento. Na verdade, eles querem suprimir isso. Houve esforços intensos, por exemplo, pelo governo israelense para censurar nas plataformas da Meta e no TikTok, desde 7 de outubro. Um incidente que me vem à mente é quando o TikTok baniu a carta de Osama Bin Laden, que se tornou viral em novembro de 2023, cerca de um mês após a invasão de Israel. E as pessoas estavam se perguntando, bem, por que Osama Bin Laden atacou os Estados Unidos? Pessoas da minha idade queriam entender o porquê. E eu tinha, você sabe, menos de um ano quando isso aconteceu. Então eu também estava curioso sobre isso. Qualquer um pode acessar o site do The Guardian e encontrar a carta de Bin Laden para a América e ler sobre suas motivações.
Fomos informados, claro, de que ele nos atacou por causa das nossas liberdades. É por isso que você sabe, o 11 de setembro aconteceu e tudo mais. Se você ler essa carta, ele menciona todas as coisas, todas as razões pelas quais ele nos atacou. Porque estávamos apoiando regimes despóticos naquela parte do mundo. Porque estávamos apoiando Israel, que estava esmagando os palestinos e destruindo qualquer chance de um acordo de paz. E porque tínhamos nossas bases militares. Havia muitas razões. Nenhuma delas tinha a ver com liberdade nos Estados Unidos. Não foi por isso que eles nos atacaram. E se você lesse isso, descobriria. O TikTok rapidamente baniu essa hashtag para que ninguém pudesse lê-la, e o The Guardian realmente a removeu do site deles. Glenn cobriu isso bastante no System Update e fala sobre isso constantemente. É um evento muito revelador, porque mostra que eles não querem que pessoas da minha geração saibam o que realmente está acontecendo. As razões pelas quais somos odiados em muitas partes do mundo por pessoas que querem, por exemplo, trabalhar mais com a China. Esse tipo de coisa. Como você explica para si mesmo que isso está acontecendo? Sabe, um dos problemas que temos quando discutimos esses tipos de eventos é que muitas vezes precisamos recorrer ao uso do pronome eles, sabe? Mas eles, então, é meio que precisamos explicar como isso acontece. Que em sociedades que não são controladas centralmente, certo? E nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido, Europa, quero dizer, não há uma autoridade central de tomada de decisão, e tipo 5, 6 pessoas em uma sala escura, como sentadas ao redor de uma mesa, e então como fazendo a manipulação. Isso é um fenômeno social. Quando você conversa com seus colegas e pessoas que foram para a universidade com você, como você faz sentido do fato de que temos esse ambiente de mídia e propaganda, mas acontece de uma forma descentralizada que simplesmente não é a mesma de como a União Soviética funcionava? Não é o mesmo que, digamos, a propaganda na China funciona. Quero dizer, sim, isso é completamente verdade, mas obviamente Noam Chomsky escreveu sobre isso em Manufacturing Consent. É que existem incentivos na mídia corporativa para dizer certas coisas. Quero dizer, eu não seria contratado em nenhum desses lugares como CBS News ou NBC. Eu não me encaixaria lá porque tenho visões e opiniões que vão contra e fazem perguntas sobre esses tipos de questões de política externa que as pessoas realmente não querem que você pergunte. E então, acho que quando as pessoas dizem eles, estão falando sobre indivíduos que são automotivados na mídia corporativa, que estão dizendo coisas para serem promovidos e realmente subir. E realmente, a maneira mais fácil de subir na mídia corporativa é mentir em nome de pessoas poderosas. Então, há muitos dias, existem essas agências de 3 letras que são muito poderosas. E que admitem abertamente em seus e-mails internos, por exemplo, como há uma linha famosa no relatório de tortura de 2014 ao Congresso sobre como os oficiais da CIA admitem entre si que apenas alimentam a imprensa com desinformação, que a engole. Eles dizem que toda vez que você vê alto funcionário escrito em um artigo da Reuters, está vindo de nós, do Escritório de Relações Públicas, ou como quer que fosse chamado na CIA. E assim, eles admitem casualmente fazer isso e espalhar desinformação. E você sabe, esses jornalistas da mídia corporativa, se é que podemos chamá-los assim, simplesmente engolem essa propaganda, mastigam e a cospem para o público. Mas felizmente, agora as pessoas estão muito cientes por causa de uma série de incidentes que eles erraram completamente, e todos viram que erraram, que as pessoas estão mais cientes de que o que estão sendo informadas provavelmente não é verdade ou não é a história completa. Estou curioso sobre a sua opinião sobre isso. Tanto o jornalismo quanto a academia, de alguma forma, tentam promover o entendimento e o conhecimento de maneiras diferentes sobre assuntos diferentes. Mas há uma diferença fundamental que notei há muito tempo, que é que na academia, você precisa provar tudo o que diz com uma fonte, e a fonte precisa ser aberta e acessível.
Quero dizer, você precisa dizer de onde tirou. Então, tudo o que você afirma, especialmente as coisas importantes, não é apenas conhecimento de dicionário, mas, sabe, partes importantes dos seus argumentos precisam ser fundamentadas. E nas ciências naturais, é claro, você precisa realizar experimentos e mostrar como os fez para que outras pessoas possam repeti-los. Nas ciências sociais e na história, você apenas fornece as fontes. No jornalismo, embora muitas vezes funcione de maneira semelhante, há também esse elemento importante. Glenn Greenwald, claro, teve que lidar muito com isso quando estava trabalhando com Snowden e assim por diante, que é o fato de que você precisa proteger suas fontes. Então, você não é obrigado a divulgar, a dizer de quem obteve a informação. Agora, enquanto para alguém como Snowden, isso é realmente importante para que você possa proteger as identidades das pessoas, isso funciona contra nós, o público em geral, porque obscurece de onde algo vem. Então o New York Times e o Washington Post, eles poderiam simplesmente dizer, tipo sim, oficial X ou fonte Y. E isso pode ser uma completa e total fabricação. Não temos como provar isso. Você tem alguma noção de se o jornalismo ainda, este é um princípio importante, como manter as fontes em segredo? Ou se isso é algo que, quero dizer, eu não trabalho com isso de forma alguma, por causa desse elemento não confiável. E tento apenas divulgar pessoas e opiniões onde posso mostrar de onde vem. Quais são seus pensamentos sobre isso? I mean, it's true. I think you definitely want to have. Quero dizer, é verdade. Acho que você definitivamente quer, quando puder, colocar o nome de alguém em algo, quando eles te dão permissão. Acho que em DC, há muitos casos em que o anonimato é abusado o tempo todo, principalmente para espalhar fofocas de pessoas poderosas. Eles faziam isso o tempo todo com Trump, vazando informações confidenciais contra ele para tentar prejudicá-lo, geralmente vindas dessas agências de 3 letras, o Estado Profundo, se é que se pode chamar assim. Então, é totalmente abusado o tempo todo. Mas, por outro lado, há muitos casos em que é importante. Edward Snowden, obviamente, não foi realmente uma fonte anônima. Ele colocou seu nome em tudo o que fez. E você sabe, Julian Assange também é outro caso famoso. Então, acho que é uma questão difícil. Mas sim, eu definitivamente consigo pensar em situações em que a vida de alguém está em risco ou eles estão enfrentando algo realmente poderoso onde precisam desse anonimato. E Seymour Hersh, outro jornalista veterano que respeito muito, baseou muitas de suas maiores histórias em fontes anônimas. Quero dizer, quando ele divulgou, acho que foi há 2 anos, que o bombardeio do Nord Stream foi parcialmente um trabalho dos Stausen. Isso foi baseado em fontes anônimas. Ele concedeu-lhes anonimato porque eram funcionários do governo. Olhando para trás, descobriu-se que o que ele relatou era preciso, porque houve muitas confirmações desde então de outras revistas, como a revista dinamarquesa Politiken. Eles acabaram de entrevistar o mestre do porto no local da explosão, que afirmou que havia navios da Marinha dos Estados Unidos nas proximidades no momento do bombardeio do Nord Stream. Então, acho que eles podem ser muito úteis. Certo. Não, eles podem. Eles podem. A questão para mim é se pensamos na mídia, do ponto de vista do público, do espectador, é como minha pergunta é, como capacitamos o público a entender o mundo? Porque muitos dos ataques da mídia tradicional são, na verdade, ataques à nossa capacidade de entender as coisas, certo? Então, qual é a sua recomendação sobre como os espectadores, especialmente os mais jovens, devem consumir mídia? Porque acho que é errado, por exemplo, não consumir o New York Times e o Washington Post de forma alguma. Na verdade, é importante olhar para isso a fim de entender o que eles querem que o mundo seja. Sim, eu concordo completamente com isso. Quero dizer, o Washington Post é basicamente o porta-voz do Estado de Segurança Nacional, especialmente escritores como David Ignatius lá. Há muitos escritores lá que simplesmente dizem exatamente o que lhes é dito por essas agências de 3 letras. E é muito importante saber o que eles estão pensando.
Sabe, sempre que eles estão editorializando, e eles fazem isso o tempo todo, apenas em artigos de notícias, eles começaram isso, eu acho, com Trump realmente editorializando contra ele. Eles fazem isso com qualquer artigo sobre a Rússia. Você sabe, a invasão ilegal não provocada, a agressão, não pode suportar. É uma democracia versus autocracia. Eles basicamente falam nos mesmos termos que a linha do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre isso, que é democracia versus autocracia, ou apenas pegando do site da OTAN. E é assim que lidam com as coisas. Então acho que é muito reconhecível quando você ouve as mesmas coisas sendo repetidas o tempo todo por esses meios. É bom ter um pequeno alarme disparando na sua cabeça e dizer, espere, isso é realmente verdade o que estão dizendo. Porque se todo mundo está dizendo a mesma coisa ao mesmo tempo sobre, você sabe, a Síria ou as motivações da Rússia para invadir a Ucrânia, você deve ser um pouco cético em relação a isso. Sim, então se você fizer uma comparação de mídia e ver os mesmos adjetivos repetidos várias vezes, pode ser um indicativo de que há algo acontecendo que precisa de mais escrutínio. O fascinante, então, é que um dos mecanismos é, claro, chamar as pessoas de nome, certo? É tão ruim assim. Como Glenn Greenwald, Aaron Maté e Max Blumenthal, todos esses grandes jornalistas nos Estados Unidos estão sendo chamados de apologistas de Putin e disseminadores de notícias falsas e desinformação. É apenas calúnia, como calúnia comum. E às vezes, eu me lembro daquele caso em que Matt Taibbi foi basicamente desmantelado por, como é o nome dele. Ele foi online, acho que foi na CNN ou CNBC com como é o nome dele. O jornalista árabe. What's his name? That Arab journalist. Mehdi Hasan. Mehdi Hasan, thank you very much. Right. And Mehdi Hasan basically Mehdi Hasan, muito obrigado. Mehdi Hasan basicamente tentou fazê-lo parecer ridículo, com um pequeno detalhe. Mas uma coisinha que Matt Taibbi nem sequer errou, apenas relatou de uma forma que não agradou a Hasan. Mas esse tipo de assassinato de caráter, quais são seus pensamentos sobre isso? Character assassinations. What are your thoughts on that? I mean, yeah, whenever they do that, whenever they... Quero dizer, sim, sempre que eles fazem isso, sempre que eles fazem isso com a RFK Jr. o tempo todo. Vemos isso agora. Eles estão tentando rotulá-lo de várias maneiras. E isso não é apenas sobre política externa. Essa é a questão. Tem a ver com tantas áreas, incluindo nossa política doméstica. Sempre que eles não gostam de algo, ou Tulsi Gabbard, que está sendo considerada por uma posição de DNI, um papel muito poderoso na comunidade de inteligência, eles não a querem lá, porque ela tem opiniões dissidentes sobre todos esses tópicos. Ela não quer mudança de regime na Síria. Ela é a favor de negociações com a Ucrânia. She is in favor of negotiations with Ukraine. She is not a hawk, which is basically... Ela não é uma falcão, que basicamente é quem esteve no poder nos últimos 4 anos sob Joe Biden e os falcões. E assim, sempre que começam a rotular pessoas como pró-Assad, pró-Putin, apologista de Putin ou agente de desinformação, eles sempre fazem isso, mas nunca fornecem evidências do que os torna assim. Você pode chamar alguém disso, claro, mas tem que mostrar o porquê. E houve um incidente famoso que me vem à mente. Foi realmente embaraçoso para ela. Alguém que eu acho que espalha muita desinformação. Bari Weiss. Ela é muito popular. Dirige o Free Press, que supostamente é uma grande mídia independente, embora suas posições sejam realmente indistinguíveis de qualquer neoconservador ou do Weekly Standard. Indistinguishable from any neocon or the Weekly Standard. So I'm not really sure where there's that much original about. Então não tenho certeza se há algo tão original sobre ela. Ela foi no Joe Rogan há uns 3 anos para chamar Tulsi Gabbard, a mesma pessoa, de capacho de Putin ou de Assad. E Joe Rogan pergunta, bem, o que a faz ser isso? E a resposta dela é, eu não sei, eu não me lembro, mas eu só ouvi em algum lugar que ela é um capacho de Assad. E então essas coisas, as pessoas ouvem isso e repetem, mas não pensam realmente sobre isso. E é só que não há realmente nada por trás disso. Então acho que as pessoas são muito céticas em relação a isso quando ouvem esse tipo de ataque e esse tipo de difamação. Or at least in our circles, people get Ou pelo menos, em nossos círculos,
as pessoas são céticas quanto a isso. Mas o medo é claro que uma grande parte da população meio que concorde, porque no final das contas, para manter o poder político, você não precisa convencer 100% da população. Você só precisa de uma boa parte ao seu lado, certo? Uma boa parte precisa ser imobilizada ou simplesmente está bem para que os outros 20 e 30% que agitam a bandeira e dizem que precisamos mudar algo realmente não consigam implementar essas mudanças. Acho que em grande medida podemos ver isso no momento com Donald Trump. Ou como Donald Trump conseguiu reunir pessoas que estão realmente descontentes com a forma como os Estados Unidos são administrados, e também com grande parte do belicismo. Mas uma das principais maneiras pelas quais o sistema está tentando tornar impossível para ele implementar as mudanças que seu eleitorado está exigindo. It's very true. He has a mandate. He has a mandate to. É muito verdade. Ele tem um mandato. Ele tem um mandato para, por exemplo, acabar com a guerra na Ucrânia. E há uma grande parte do establishment republicano que não quer que ele faça isso, incluindo pessoas em seu próprio gabinete. Você sabe, Marco Rubio é uma dessas pessoas que tem apoiado a guerra na Ucrânia o tempo todo, querendo que enviemos mísseis de longo alcance para eles, o que Joe Biden acabou de permitir que a Ucrânia tivesse. Um deles realmente foi disparado dentro da Rússia na semana passada, e eles retaliaram com um míssil hipersônico na Ucrânia. Então as coisas estão ficando muito intensas, subindo rapidamente na escala de escalada. Portanto, definitivamente há ameaças dentro de sua administração, e isso também foi o caso da última vez. Eu nem estou no ramo de previsões, então não tenho ideia do que vai acontecer. Só espero que as mentes mais racionais prevaleçam, mas não tenho a menor ideia. The more rational minds will win out, but I have no clue. And we stand yet to see whether or not. Sim, e ainda precisamos ver se Trump será capaz de cumprir essas promessas de paz. Quero dizer, ele era o candidato pró-paz. Ele é quem estava se mobilizando com essa promessa. Vamos ver se isso vai se concretizar. Quais são seus pensamentos sobre isso? What are your thoughts on this? When it comes to an issue like Israel, for instance. Sim. Quero dizer, quando se trata de uma questão como Israel, por exemplo, acho que o que está acontecendo em Gaza é, você sabe, o supremo crime moral do século. Era a guerra do Iraque, mas agora é o que está acontecendo em Gaza. Quero dizer, como Jorah Alon chamou em 2004, um enorme campo de concentração. E você só pode imaginar como é depois de 7 de outubro, a fome e apenas as bombas que estavam caindo. Realmente transformamos isso em um estacionamento, como prometido. E tudo isso foi feito pelo Partido Democrata também, e Joe Biden. Ele é responsável por isso. E então, Trump é obviamente tão pró-Israel, sionista fanático quanto se pode dizer. Zionist as it gets, you could say. I don't know what he really thinks, but at least by the people. Quero dizer, não sei o que ele realmente pensa, mas pelo menos pelas pessoas com quem ele se cercou, todos são muito, muito sionistas e radicalmente assim, querendo agora eliminar o termo Cisjordânia. Esta é a nova proposta de Tom Cotton. Eles basicamente, quero dizer, ainda não anexaram formalmente, mas estão quase lá. E assim, eu realmente não vejo como as coisas poderiam piorar muito. E acho que muitos eleitores sentiram o mesmo. É por isso que em Michigan, Trump ou Kamala Harris não ganharam esses votos. Não ganharam esses votos árabes. Então, acho que as pessoas reconhecem que este genocídio até agora é o genocídio do Partido Democrata. Sim, é uma situação horrível, absolutamente desprezível de se estar. E isso me faz sentir muito, muito sem esperança, na verdade. Mas uma das coisas que me dá esperança é ouvir que pessoas como você estão se inserindo no ambiente real da mídia, sabe? O lugar onde a reportagem honesta e real é necessária. Então, qual é a sua estratégia? Porque neste canal, vamos postar algumas das suas entrevistas que você está fazendo agora. Você está fazendo elas de um estilo diferente do que eu faço. E ficarei muito feliz em compartilhar isso com os outros. E quais são seus planos para construir sua própria abordagem para analisar o mundo?
Well, I'll definitely get into some more written Bem, journalism. eu definitivamente vou me dedicar mais ao jornalismo escrito. Isso é algo que quero começar a fazer mais em breve. Fiz um pouco disso quando estava trabalhando com o Glenn e definitivamente quero voltar a fazer isso. Tenho feito algumas entrevistas ultimamente porque, francamente, tenho apenas 23 anos e não me sinto confiante o suficiente para falar sobre muitos desses tópicos. Não passei o tempo que esses acadêmicos, como Ivan Kachanovsky, passaram. Quero dizer, ele passou 10 anos pesquisando este livro sobre a Revolução Maidan e é, eu acho, o estudioso definitivo sobre o assunto. E ele é um dos poucos acadêmicos ucranianos no Ocidente que estuda, você sabe, o conflito na Ucrânia. E por isso eu me refiro a essas pessoas. I defer to these people. They're the people who I think nobody really talks Eles são as about. pessoas com quem acho que ninguém realmente conversa na mídia corporativa. Obviamente, eles não querem ouvir o que Ivan Kachanovsky tem a dizer sobre, você sabe, o batalhão Azov e os neonazistas que estavam enviando caminhões cheios de armas. Ninguém na CNN quer ouvir isso, mas as pessoas precisam ouvir o que Ivan Kachanovsky disse e pensa. Ele dedicou tempo a essa questão. Então, acho que um dos meus objetivos é falar com essas pessoas que são ignoradas ou negligenciadas e realmente examinar nosso papel no exterior, principalmente. Mas uma série de questões diferentes, principalmente coisas que analisamos no System Update, como questões de liberdades civis e apenas diferentes questões políticas domésticas também. Domestic political issues as well. That's a good approach, and I do hope Essa é uma boa abordagem. E eu realmente espero que você encontre seu próprio formato em breve e com sucesso, porque é muito necessário. E também um formato entre sua própria geração e até mais jovens, para obter boas informações. Então, para onde devem ir as pessoas que querem te seguir? So where should people go who want to follow you? Well, they should definitely go to my locals page. That's where I post all of my videos. Bem, eles definitivamente deveriam ir para minha página no Locals. É lá que eu posto todos os meus vídeos. Eu também os posto no Rumble. Locals e Rumble são a mesma empresa. É realmente a alternativa de liberdade de expressão ao YouTube. A razão pela qual estou postando lá é simplesmente porque o YouTube é famoso por censura, especialmente sobre tópicos envolvendo Israel, críticas ao papel dos Estados Unidos nessa guerra e, em geral, o que Israel tem feito aos palestinos. Houve tanta censura no último ano, desde 7 de outubro, sobre esse tópico, e muitos outros tópicos que eu também abordo, como o apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e que tipo de grupos estão financiando lá, você sabe, porque Putin invadiu a Ucrânia. Então acho que o Rumble tem um histórico melhor de respeito à liberdade de expressão e ideias heterodoxas. Sim, e o desenvolvimento de todo esse ecossistema vai ser de descentralização, de qualquer forma. Então acho que é uma boa ideia fazer isso, ir para diferentes plataformas, e esperamos encontrar uma maneira de ainda manter nosso trabalho juntos e nos organizarmos como uma rede. Estou muito feliz por agora ter você na minha rede e por colaborarmos. Todo mundo confira o trabalho de Harry Berger. Como você pronuncia seu nome? Berger ou Berger? How to pronounce your name? Berger or Burger? Burger. Yeah. Okay. Berger, sim. É um nome alemão também. Certo, Harry Berger no Locals e no Rumble. E fique ligado para suas ótimas entrevistas, que também virão para você neste canal. Obrigado, Harry. On this channel. Thank you, Harry. Pascal, muito obrigado.